Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário para vocês. Aqui nós estamos aqui reunidos mais uma vez aqui para um sábado letivo, não é? Do campus Coruripe do IFAL. Aqui nós estamos reunidos a equipe das humanidades, o professor Henrique, a professora Flora, a professora Laís, né? E em reunião nós pensamos um pouco numa proposta diferenciada para discutir, e devido à proximidade também do 8 de março, então pensamos, né, enquanto tema, enquanto matéria a ser discutida aqui por nós das humanidades, essa questão que envolve não só essa data, né, todos os símbolos, as representações e um pouco do contexto, né, tanto do passado como também questões ainda que são atuais, que o advento, né, que esse dia, o 8 de março, o dia que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, ele nos traz, então, com o tema, com o título, para pensar, né, o mundo a partir do 8 de março, que nós, os professores da equipe de humanidades do IFAL Coruripe, estamos aqui reunidos e contamos aqui com a presença, mais do que ilustre, da socióloga Manuela Paiva de Holanda Cavalcante, né? A Manuela, ela é mestre em Sociologia pela Universidade Federal Fluminense, tem especialização na área de Educação e Direitos Humanos, é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Alagoas e desenvolve pesquisas relacionadas a questões de gênero, entre outras temáticas, que ela vai nos trazer e nos brindar com a sua contribuição no dia de hoje. Então, vamos seguir um certo roteirinho, né? Primeiro eu inicio trazendo um pouco da abordagem histórica do 8 de março, logo em seguida vem o professor Henrique, e depois as demais professoras também, dividindo aqui o espaço de reflexão, né, para cada um e para cada um aqui. Então, podem se sentir à vontade, tá bom? Luiz, licença, seu vídeo não está aparecendo. O quê? A imagem? A imagem de Luiz, tá? Tá. Eu acho que a imagem congelou? Não. Eu tô vendo, Luiz. Eu também tô vendo. Então, ok. Então, vamos lá. Só que não está conseguindo sou eu. Ok, vamos lá. Então, eu preciso ver só os meus slides agora, por favor. Estou aguardando a professora Flora poder enviar esses slides. Gente, é coisas da tecnologia, coisas aí que a gente está se adaptando nessa realidade pandêmica, né? E, mais uma vez, aproveitando e mandando os votos para que todos e todas estejam bem, tá certo? Nós, professores do IFAL, estamos com muita saudade de vocês. Então, pessoal, como o tempo é um pouco breve, a gente quer dar o privilégio, né? Quer ter o privilégio de ouvir, né, as mulheres falando e refletindo um pouco sobre isso, né? Nós, homens, né? Tanto o professor Henrique como eu, nós vamos nos tolher mais no papel de ouvintes, interlocutores e buscar justamente aprender, né, nesse momento de hoje. Então, eu trago mais uma reflexão relativa ao pensar o marco histórico do 8 de março, né? A partir de algumas pesquisas, algumas leituras que a gente fez, tentar construir, reconstruir e até mesmo desconstruir alguns mitos, algumas histórias enviesadas que envolvem essa data, né? Pode passar, professora Flora. Então, gente, antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar um pouco sobre a história recente, né, no Ocidente, sobre as questões da mulher socialista acima de qualquer coisa, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, o mundo ocidental, a partir do século XIX, principalmente nas grandes cidades da Europa, dos Estados Unidos, né, você vai perceber essa realidade, né, da expansão da industrialização e também quem são os indivíduos que vão ocupar, né, esses espaços, né, de trabalho. E aí nós temos uma representação aí de uma gravura de 1835, né, de mulheres trabalhando. Como vocês podem ver, né, não só mulheres já formadas, mas também é utilizado o trabalho infantil. Então, qual é o cenário e o panorama
que vai se manter durante grande parte do século XIX até início do século XX em relação à mulher e o mercado de trabalho, né? Porque isso é justamente uma das coisas que vão desencadear essa participação efetiva, né, das mulheres nas buscas de direitos, na busca de emancipação e de representatividade, né? São, sobretudo, pensadoras, mulheres no universo do trabalho, aí do século XIX, início do século, que vão justamente ruas reivindicar, né, a sua vez e a sua voz. Então, a gente tem que pensar que se o trabalho, o trabalho nessa sociedade fabril, né, industrial, é precarizado para todos, com certeza, crianças e mulheres são mais atingidos devido não só às pesadas jornadas de trabalho, mas também do controle sobre seus corpos, né? Sem falar que a gente tem que pensar que está se tratando de uma sociedade machista que vai querer dominar, possuir, que vai querer manter um certo controle sobre esses corpos. Então, se a gente pensar, então essas mulheres, além de amargarem umas extensas horas de trabalho, elas também vão vivenciar a questão da remuneração, que é muito abaixo, né, cerca de 1/3 do que geralmente, segundo algumas pesquisas, do que os homens ganhavam para desempenhar as mesmas funções, né? Aí essa imagem nos leva a outras reflexões, como a noção de infância, né, que vai se construindo culturalmente na nossa sociedade, né? O que era criança há 150 anos atrás não é essa mesma noção de criança e de infância que nós temos, mas vamos seguindo aí. Aí eu quero trazer justamente esse lugar da mulher da segunda metade do XIX, início do século XX, e como é que surge essa ideia do 8 de março, como é que surge essa ideia, né, do protagonismo feminino dentro da luta. Então, a data surge a partir, né, da Internacional da Mulher, que acontece na Dinamarca, né, a partir da ideia da Clara Zetkin, no caso, que é uma jornalista e também deputada do Partido Comunista Alemão, que em 1910, nesse congresso do Partido Comunista, né, na Europa, vai propor justamente o Dia Internacional das Mulheres, né, tomando para si a questão da data do 8 de março. Então, gente, assim como vocês, eu ouvi muito na infância que essa data estava relacionada a uma greve que havia acontecido em Nova York em 1857, né, onde as mulheres reivindicavam a violência, contra a violência física, né, que elas eram submetidas a algumas violência sexual por parte de seus patrões e de colegas de trabalho, né, carga horária que era acima de 16 horas, e sem falar que elas também reivindicavam a questão da equiparação do salário. Então, as mulheres no espaço de luta durante o século XIX sempre foi uma constante, né? E isso eu afirmo com toda a propriedade, dizer que as mulheres estão na luta, né, desde muito cedo, dentro dos movimentos políticos, dentro dos movimentos sociais. Se a gente pensar, por exemplo, que ideologicamente é o socialismo científico que vai mobilizar e organizar ideologicamente muitos dos sindicatos que vão surgir nesse contexto, basta para a gente pensar. O Manifesto Comunista ele foi publicado em 1848 em alemão. 2 anos depois, ele foi traduzido pela filósofa feminista escocesa Miss Ellen Macfarlane, né? Então, a gente vai ter uma mulher, 2 anos depois, em 1850, traduzindo para a língua mais falada no Ocidente a questão do Manifesto Comunista, que vai se tornar, para muitos, livros de cabeceira dos movimentos sociais e operários que vão surgir na segunda metade do 19 e início do 20. Né? Então, esse protagonismo feminino ele está bem presente dentro desse contexto. Pode passar um pouco aí, pode passar, professora Flora. Então, gente, e para a gente pensar, o 8 de março ele foi celebrado, né, e sempre fizeram referência à questão de 1857. Mas eu fui fazer algumas pesquisas sobre isso. É claro que diversas greves assolaram as cidades industriais nos Estados Unidos, na Europa, tudo bem, mas a comprovação efetiva de que houve efetivamente em 1857 a questão, como é o nome, do incêndio criminoso que matou centenas de operárias, a data, ela
está por trás de uma série de equívocos, né? A data que nós temos exata referente a esse evento é a data de 1911. Lembrando mais uma vez, né? A Clara, ela vai propor o 8 de março de 1910, mas em 1911 a gente tem justamente esse incêndio, né, de uma tecelagem em Nova York. Mas antes de falar disso, eu queria refletir um pouco sobre os sujeitos que estão inseridos dentro desse contexto dessa Nova York no início do século XX. Né? Aí nós temos uma fotografia que mostra imigrantes europeus avistando na Ilha Ellen, como é o nome, a imagem da Estátua da Liberdade, essa fotografia. Então, para muitos imigrantes, a América representava esse sonho de liberdade. E, sobretudo, os imigrantes, pode passar, professora Flora, imigrantes que compõem a classe trabalhadora, a classe operária, né, nessa Nova York do início do século XX. Segundo os relatos e as fontes que eu coletei, grande parte das mulheres que trabalhavam, né, nessa tecelagem na Tiago Shirt Factory, grande parte dessas operárias, elas eram de procedência italiana ou eram judias do Oriente, né? Eram judaicas, faziam parte da comunidade judaica, que também tinha migrado aí no final do 19 e início do 20. Né? Essa comunidade judaica que estava fugindo da Rússia, da Polônia, da Lituânia, justamente por causa dos pogroms, que eram os movimentos de perseguição, sobretudo antissemita, que vão acontecer no leste europeu antes, como é o nome, antes da Segunda Guerra Mundial. Então, o antissemitismo ele sempre esteve presente, não só na Europa, mas em diversas partes do mundo, como também nesse leste europeu, muito antes um pouco antes das grandes guerras. Né? E os italianos fugiam justamente, geralmente, do sul da Sicília, devido à pós-unificação italiana, devido aos encargos, né, as grandes taxações, os tributos que vai recair sobre essa população rural para manter o norte da Itália, que é um norte mais industrializado. Até hoje, na Itália, quem tem a oportunidade de ir ver esse contraste, o sul mais voltado para a questão rural, que mantém, de certa forma, mais uma lógica apegada aos patrimônios, a uma certa tradição, né, e o norte, nós temos as cidades mais tecnológicas, industrializadas, e isso parte justamente aí do final do século XIX e esse processo de unificação. Aí eu queria mostrar para vocês essas imagens dessas protagonistas, né, desse incidente, dessa tragédia de 1911, né? São mulheres, na sua maioria, que muitas delas estão sustentando a sua casa e que são imigrantes e que estão à parte da American Way of Life, né? Dessa vida norte-americana, desse padrão de vida norte-americano que vai ser vendido para o mundo, principalmente no pós-guerra. Né? Os imigrantes, nesse contexto, eles estão à margem, eles estão sendo percebidos, né, como marginalidade, né, como marginais, né, como pessoas que vão trabalhar nos cargos e nos ofícios mais degradantes, em péssimas condições de trabalho, né? Segundo relatos, as jornadas eram tão extensas, principalmente porque os donos das fábricas não permitiam o acesso ao relógio e acontecia, isso eu estou falando no início do século XX, o que aconteceu com essas mulheres. Grande parte das fábricas, elas funcionavam a portas fechadas. Então, uma vez o operário ou a operária entrassem na fábrica, ela não teria condições de sair até o fim da sua jornada. Pode passar, professora Flora. Aí, em 25 de março de 1911, você vai ter um incêndio, né, que vai se alastrar por todo o prédio, né, da Tiago, e aqui temos fotos do interior do prédio, né, que isso causou repercussão e comoção. O saldo desse acontecido, né, dessa fábrica, onde cerca de 600 trabalhadores exerciam, né, várias funções, é que 146 morreram, né? E desses 146, 129 eram mulheres e crianças e meninas, né? Então, essa data
segundo a leitura de algumas estudiosas, sobretudo, a grande greve de 1857, movida pelas mulheres, e esse incidente de 1911 acabou meio que se confundindo e entrando dentro do consciente coletivo e as pessoas transformando os dois eventos num único evento só. Mas só para desmistificar, a greve em 1857 ela houve, mas a questão do incêndio da fábrica, que até hoje, né, segundo investigações, não demonstrou nenhum sinal de crime, né, no ocorrido. Mas será que não foi realmente um incêndio criminoso? Criminosa é a forma de existência, é a forma de trabalho, né, o qual essas mulheres eram submetidas, como os demais trabalhadores, em espaços como esses, nas grandes cidades, né, do mundo ocidental. Pode passar aí, por favor, professora Flora. Então, eu queria trazer um pouco aí, né, como é o nome, da repercussão na mídia, né, nos Estados Unidos você vai ter centenas de pessoas mortas ou pelas chamas ou se lançando, né, se lançando para a morte. Então, aqui, como vocês podem ver, pessoal, eu fiz um recorte do jornal, porque a manchete trazia imagens, fotografias de mulheres mortas quando tentaram saltar do 9º andar, né, diante dessa tragédia. Pode passar. Já estou finalizando. Então, para a gente pensar um pouco mais, eu trouxe aqui um trecho da Folha do Estado de São Paulo, né? Do jornal, publicado em 28 de março de 1911, né? Segundo traz a narrativa de um correspondente de Nova York sobre o acontecido em 1911. A maior parte das vítimas trabalhava no 9º andar, onde se viram presas, como numa ratoeira. Esse andar continuam muitos milhares de blusas, nas quais o fogo pegou e se desenvolveu com prodigiosa rapidez. A oficina converteu-se numa enorme fogueira. Muitas das operárias tentaram salvar-se saltando pelas janelas, mas morreram esmagadas na rua. Então, queria chamar a atenção justamente para a questão de que essas mulheres elas estavam presas em cárcere, forçadas a trabalhar um regime de trabalho que chegava a 16, 18 horas por dia. Então, até hoje, até onde a gente não pode pensar se realmente esse fato, esse evento não foi um evento criminoso. Já é criminoso por si, justamente quando você nega o direito do ir e vir ao indivíduo. Aí eu jogo mais uma provocação, mais algo para nós pensarmos, né? Em países como Portugal, busca-se celebrar o 8 de março, distribuindo flores para as mulheres e pagando jantares em restaurantes. Nada contra essas delicadezas, essas miudezas, essas amenidades que fazem parte da urbanidade, né, de viver em sociedade. Mas eu quero pensar justamente quais são os sentidos que estão imbricados e estão envolvidos por trás do 8 de março. Se apenas esse ato simbólico é o bastante para que as mulheres possam alcançar, né, um lugar de equidade dentro dessa sociedade, onde os seus direitos sejam respeitados como indivíduo, porque as mulheres não querem, acima de tudo, serem respeitadas enquanto mulheres, nas suas limitações e nas suas possibilidades, né? E que o ser mulher não seja um peso, não seja motivo de desdém e nem que seja ignorado, né? Das suas necessidades e das possibilidades que essas mulheres podem contribuir, né? Tanto que o tema, né, do dia 8 de março para a ONU desse ano é justamente a mulher na ciência, a mulher cientista no combate ao Covid-19. Então, esse é o tema. Todo ano a ONU, a Organização das Nações Unidas, que promulga em 1975, o 8 de março, como Dia Internacional das Mulheres, ele traz essa temática. Então, que nós possamos fazer, acima de qualquer coisa, essa reflexão, né, sobre se hoje, né, se o 8 de março é um dia simplesmente de afetos e generosidades e de singelezas, ou se é um momento de escuta e de luta, né? E de protagonismo dessas mulheres para que as suas vozes sejam ouvidas. Professor Henrique. Muito bem, vamos lá. Parabéns, Luiz. Legal. Eu acho que a minha fala ela vai continuando dentro
dessa perspectiva do trabalho, né, feminino, da importância da mulher no mundo do trabalho e da luta, né, que, como você bem elencou, tem um destaque muito grande lá a partir da Revolução Industrial, quando a gente tem uma inserção mais massiva da mulher no mundo do trabalho, mas que é uma luta que continua, né, até hoje e carente ainda de muitas conquistas, de muitas vitórias, né? E estamos lutando para que elas venham. Boa noite a todos. Eu vou tratar, como estava colocando, justamente desse ponto, né? Tentando trazer esse posicionamento através de um viés histórico-econômico da mulher no mundo do trabalho, dessa inserção da mulher no mundo do trabalho. E óbvio que a gente parte desse, eu acho que esse ponto, ele traz um recorte legal a partir da Revolução Industrial, é que, como eu estava colocando, e Luiz já tinha até enunciado, a Revolução Industrial ela é esse momento de destaque massiva mesmo da mulher no mercado de trabalho. De uma inserção maior da mulher no mercado de trabalho, embora uma inserção carregada de penalidades, uma inserção de um trabalho em condições um tanto degradantes, subvalorizado, né, por fatores que se elencavam numa época de uma menor produtividade, de uma menor qualificação, pelo fato da mulher, justamente em função de uma carga também discriminatória, ser legado a ela os menores espaços, né, os espaços e ao menor, até por uma questão do próprio porte físico. Era legado também à mulher e ao trabalho do menor a produção daqueles gêneros de menor valor. Então, vê que tudo isso vai se somando e vai constituindo, né, uma ideia de subvalorização daquele produto, né, feito pela mulher e do trabalho da mulher, e na época também, obviamente, do menor. Está cortando o vídeo do Henrique. Pois é, travou aqui para mim também. Isso que eu estava querendo saber se era só para mim, mas travou aí também, né? Travou aqui também. Henrique, está me ouvindo? A gente espera uma mensagem para ele. A gente pode continuar e esperar que ele fale depois, quando ele sair e voltar? Não Vamos sei. fazer isso, então? Parece que a internet dele pode ter caído mesmo. Pode. A gente pode esperar um minutinho. Os alunos esperam um minutinho. Eles podem passar no YouTube também. O bom do YouTube é que ele tem aquela retinha. Ele caiu. Então, vocês passam, gente. Vocês querem esperar um pouquinho ou a gente segue e aí o Henrique volta depois? O que vocês acham melhor? Esperar 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Pronto. Ó, o Henrique está já chegando, então... Ó ele aí. Pessoal, Na hora do a minha gongo. internet aqui está osciladas. Deixa eu já prevenir a todos que, se acontecer uma queda assim, mais longa, o seguinte pode dar sequência, e, infelizmente, e aí eu retomo, né, numa fala posterior, para o pessoal não esperar tanto. Tá joia? Bom, então, como estava dizendo, então você tem essa participação massiva. Só uma coisinha rápida. Será que a gente desligar a câmera ajuda? Rapaz, a não travar? eu acho que sim. Vamos tentar?
Beleza? Eu vou deixar só a minha ligada. Beleza, obrigado, pessoal. Então, essa participação mais massiva, mas ao mesmo tempo subvalorizada, ela termina perdendo, mesmo assim, ela termina perdendo espaço a partir do momento que surge, né, surge o movimento sindical, que esse movimento sindical vai ganhando força, principalmente falando-se em termos de segunda revolução industrial, e que surgem medidas de restrição a essa exploração do trabalho. E a partir desse momento, é interessante, a partir desse momento, o trabalho da mulher deixa de ser tão atrativo, né, para o capitalista, deixa de ser tão interessante. E aí surge como é que se diz? Surge aquela ideia de a criança ir efetivamente para a escola, a mulher exercer os seus trabalhos no lar como dona de casa, e vai se firmando uma visão do homem enquanto provedor, né, e da mulher enquanto dona de casa. Né? É interessante como a coisa vai acontecendo em torno justamente de uma exploração massiva desse trabalho da mulher em jornadas gigantescas, como o Luiz até já tinha colocado, chegava a 16, 18 horas por dia. A partir do momento e com baixinhas restrições a essa exploração, tanto do trabalho da mulher quanto do trabalho do menor, esse trabalho da mulher deixa de ser assim tão atrativo, tão interessante para o industrial, e a mulher começa a ganhar espaço dentro de casa, né? Ou seja, perde, em parte, um espaço ali na fábrica que ela o tinha, principalmente porque seu trabalho era tido e subvalorizado. Né? Mas um outro momento importante nesse contexto é o momento das grandes guerras mundiais. Né? Nesse momento, a gente tem, durante a guerra, por exemplo, a mulher ganhando importância no mercado de trabalho em função da necessidade de substituição dos seus maridos ou dos homens, de uma forma geral, que estavam muitas vezes lutando no campo de batalha. Então, diante dessa necessidade de substituição, a mulher ganha novamente espaço no mercado de trabalho. E no pós-Segunda Guerra, e no pós-guerras, na verdade, tanto pós-Primeira Guerra Mundial quanto pós-Segunda Guerra Mundial, a mulher termina sendo direcionada, né, porque o homem retorna da guerra e quer o seu espaço, efetivamente, e termina sendo legado à mulher os trabalhos no escritório, os trabalhos administrativos, os trabalhos na área da educação, sempre ganhando muito menos do que aquilo que era pago aos homens em igualdade de condição. Tá certo? Bom, chegando-se aí mais à frente, década de 70, década de 80, falando-se em termos de terceira revolução industrial, é interessante que a gente passa a ter, diante também de muitas conquistas legais, né, que vão acontecer tanto no Brasil quanto no mundo, nesse período aí que circunda a Segunda Guerra Mundial, e do reconhecimento, surgimento da organização do trabalho, surgimento dos primeiros normativos, aí já no início do século XX, né, que protegiam esse trabalho da mulher e que garantiam, como aconteceu aqui no Brasil, pelo menos assim estava posto no texto constitucional, já característica dos tempos da Era Vargas, essa igualdade salarial que deveria ser protegida, né, embora não alcançada entre homens e mulheres, mas o fato é que por volta já da década de 70, década de 80, como eu estava colocando, num contexto de terceira revolução industrial, a gente passa a notar uma inserção, aí sim, muito maior e mais qualificada da mulher no mercado de trabalho. Não só no mercado de trabalho, mas também um acesso
muito maior da mulher no campo científico, no ensino, a inserção no ensino superior, né? Isso se torna mais forte. Salários ainda menores, né? Numa disparidade um pouco menor, mas o salário da mulher ainda era cerca de 60% daquilo que era o salário do homem. E engraçado que quando a gente pega os anos 80 no Brasil, anos 80 no Brasil é período de hiperinflação, né? É período de informalidade no emprego, é período de subemprego também, de uma forma geral, né? Vivemos uma crise econômica ferrenha. E diante disso, a mulher inserida no mercado de trabalho, ela passa a haver um pedido, na verdade, dessa inserção da mulher no mercado de trabalho em função de uma necessidade de complementação da renda familiar, né? Ou seja, somente o trabalho do homem não era mais suficiente para garantir a manutenção do lar, a manutenção da casa. Tá? Após isso, chegamos à quarta revolução industrial, a chamada indústria 4.0, né, período em que os reinos físico, virtual, biológico se entrelaçam, ou seja, a gente passa a ter uma exigência muito maior do critério da qualificação, do mérito científico, da necessidade do talento humano como diferencial, e aí a mulher ganha grande espaço. Né? Ou seja, no momento em que nós vivemos hoje, nós estamos vivendo um momento propício a essa reversão dos estereótipos de gênero no mundo do trabalho. Há um período aqui de ênfase, de fato, ao talento humano. A mulher ganhando espaço, não pela condição de ser mulher, mas a mulher ganhando espaço pelo talento, pelas competências. Né? O desafio, continuamos tendo. Desafio de paridade salarial, os desafios de enfrentamento ao assédio moral, ao assédio sexual, as resistências, né, culturais. Beleza, Luiz? Quer dizer que o meu tempo está se esvaindo, não é isso? Ok. Então essas resistências culturais ainda, que todos esses são situações que estão inseridas nesse contexto de luta, né, contínua que nós vamos tendo. Em termos de Brasil atual, a gente tem um crescimento significativo da participação da mulher em setores mais especializados, em setores ligados à saúde, em setores ligados à ciência, em setores ligados, por exemplo, à própria construção civil, que a gente tem no que seria um território mais masculino, mas um setor ali em que as mulheres têm tido uma grande penetração, principalmente nas áreas mais especializadas, como na área de montagem de redes, na área da engenharia de telecomunicações, tá certo? Isso é o que tem apontado os informativos em termos de IBGE. Grande participação da mulher no setor público. Hoje, a mulher é maioria, por exemplo, no setor público. Em termos salariais, embora a mulher, no momento em que nós vivemos, tenha uma média salarial 20% ainda menor, né, do que a média salarial dos homens, mas a gente tem um crescimento, a gente vem tendo um crescimento dessa média salarial muito maior e mais consistente para o público feminino do que exatamente na mão de obra do semelhante masculino. Né? A distribuição de carga horária, ela ainda também pende um pouquinho mais para o masculino. Segundo dados do IPEA, a gente tem mais ou menos um meio a meio aí no que diz respeito à participação econômica da mulher, né? A famosa PEA, quase uns 50%, ainda uma participação maior de homens do que de mulheres, mas em termos de carga horária e de horas trabalhadas, também
os homens têm trabalhado, em sua maioria, 80% da população masculina trabalha acima das 40 horas semanais, enquanto que cerca de 70% das mulheres têm uma carga horária que chega a um limite de 39 horas. Assim diz as pesquisas. O que eu gostaria de destacar, meu tempo já foi, é a necessidade, nesses minutos finais, de que nesse combate e luta por equidade, por igualdade material, né, e não por igualdade formal, mas por igualdade efetiva, por igualdade material, de agendas que tragam a implantação de uma tutela positiva por parte do Estado e de medidas de discriminação positiva, né? O que, obviamente, gera muitos debates, mas que são extremamente necessárias no que diz respeito à busca dessa igualdade de condições. Com respeito à condição da mulher de trabalhadora e de mãe, com respeito à dupla jornada, que é tão praticada, né, no trabalho e em casa, o que, obviamente, a gente vem tentando aí combater, né, nessa já estou terminando, Luiz, nessa desigualdade em função de gênero, muitas vezes a questão de ordem extremamente cultural, embora muitas vezes a gente traga uma situação que esteja, às vezes, distante do nosso dia a dia, mais próximo de uma maioria da população, né? E destacar, Norberto Bobbio dizia que a Revolução da Mulher foi a revolução mais importante do século XX. Tem um trechinho que ele diz que toda superação desta ou daquela discriminação deve ser interpretada como uma etapa de progresso da civilização. Então, jamais, como nesse momento em que a gente está vivendo, foram postas em discussão essas três principais fontes de desigualdade: a raça, o sexo e a classe social. Só resta a nós esperança e luta. Encerrei, desculpa pelo tempo ultrapassado, gente. Aqui, vamos lá. Obrigada, Henrique. Vamos dar continuidade, então, né? Nesse dia, e né, nesse momento da gente. E quando a gente estava organizando, né? Eu lembro que a gente pensou nesse título do Formas de Pensar o Mundo a partir do 8 de março, que a gente está trazendo como uma rede, vários pontos que se relacionam com o tema de gênero, e que são temas fundamentais para a gente pensar o mundo hoje. Então, como os colegas eles têm colocado, né, historicamente e nos dados, nós temos uma situação econômica e política no Brasil, e agora também pandêmica, de saúde pública. Então, a gente tem uma situação social que precisamos repensar os nossos projetos civilizatórios, que a gente precisa pensar novamente um projeto de sociedade, um projeto de relação, né? E por isso que é o pensar o mundo a partir do 8 de março, o quanto que o gênero, o tema de gênero, ele pode nos ajudar a sair dessa situação que tem nos trazido, né? De total, não só da pandemia, mas de uma situação de colapso de saúde e das relações humanas. Então, além das questões históricas, né, além das questões econômicas, a gente pensou também em trazer algumas personalidades. Eu e a professora Flora, a gente vai trazer algumas mulheres, né, que nós consideramos importantes ou que nos encantam de alguma forma, para dar exemplos, né, de mulheres importantes, de mulheres influentes, de mulheres que fizeram uma produção relevante
para a sociedade, cada uma de uma forma, e o quanto que elas podem nos inspirar para traçar novos caminhos, para pensar em novos caminhos e para traçar novos caminhos. A mulher que eu escolhi, eu não sei se vocês conseguem ver direito, eu queria... Tá dando para enxergar, pessoal? Sim, estamos vendo, estamos vendo. Foi a alagoana Nise da Silveira, né? Ela foi uma psiquiatra, nascida em 15 de fevereiro de 1905, em Maceió. Ela viveu 94 anos e ela foi, na sua turma, a única mulher de 157 alunos a se formar em medicina, né, na Faculdade de Medicina da Bahia. A Nise da Silveira, ela viveu em Maceió e ela foi estudar na Bahia, no curso de medicina e depois se especializou em psiquiatria. Ela, já desde o começo, né, já desde os primórdios dos seus estudos, ela sempre se mostrou uma estudante rebelde, uma estudante que se colocava contra alguns métodos agressivos, né, a pacientes, em especial a pacientes com transtornos mentais, né? Então, naquele momento, o tratamento de saúde mental no Brasil era feito em manicômios, né? Já desde o século XIX, seguindo ali o modelo da Europa, o modelo moderno da Europa, que era colocar espaços fechados, onde se colocava os chamados loucos e loucas, né? Ou pessoas indesejadas também, que os manicômios também eram locais de depósitos de pessoas indesejadas, e com tratamentos também muito agressivos, como lobotomia, que é uma abertura no cérebro, eletrochoques, a camisa de força, né? O próprio isolamento, o próprio enclausuramento. E a Nise da Silveira, já desde o começo, ela se colocou como contrária a esses métodos de tratamento. Em 36, né, então ela sempre como uma mulher curiosa, sempre como uma mulher que se colocava contra aquilo que ela não concordava, né? Em 36, na era Vargas, ela é presa por ter livros de suposto material comunista, né? E aí ela é presa em 36, suspeita de fazer parte do Partido Comunista, do PCB, onde ela também conheceu o Graciliano Ramos, onde ela conheceu Olga Benário, né? E ela sempre foi uma leitora de um filósofo e de um psiquiatra não, mas um psicólogo, né? Uma figura importante da psicologia, que é o Carl Gustav Jung, né? O Jung, ele vai ser muito base do que a Nise da Silveira vai trazer de reforma e de revolução na forma do tratamento a doentes mentais. Ela coloca assim, que ela reclamou tanto dos métodos agressivos, né, a pacientes com transtornos mentais, dentro desses chamados locais, né, dos manicômios. Aqui, por exemplo, a gente tem alguns manicômios também, ainda temos esses espaços, mas ela reclamou tanto que onde ela trabalhava, né, que ela passou no concurso e foi trabalhar da Bahia, ela foi para o Rio de Janeiro, para o Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II. E ela reclamou tanto desses métodos que ela foi transferida como que um castigo justamente para a ala de terapia ocupacional. Então, a partir dessa transferência da Nise da Silveira, ela percebe que o local, a ala de terapia ocupacional em que existia nesse centro psiquiátrico, colocava os pacientes para fazer trabalhos como limpeza, para fazer trabalhos como manutenção, e ela passa a querer transformar esses trabalhos, né, que os pacientes eles eram submetidos, né, a fazer a limpeza ali do local, das salas, etc., a colocar os pacientes a fazer atividades criativas, né? Então, ela passou a colocá-los a fazer esses trabalhos manuais, seja como pintura, seja como modelagem, e ela explica que era uma forma dela conseguir reconstruir o elo
desses pacientes com transtornos mentais com a realidade. Então, a forma como que a Anísia da Silveira tentou resgatar esses pacientes para a realidade, né, para o mundo, e foi através da criatividade, foi através da arte. E deu tanto certo que ela funda, em 46, a Seção Terapêutica Ocupacional. E deu tanto mais certo que em 56, que em 52, ela vai fundar um Museu do Inconsciente, que existe até hoje, fica em Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, e ele é um museu com mais de 350 mil obras dos pacientes, né? Sejam obras de modelagem, sejam pinturas, e ele vai ser reconhecido, esse museu hoje em dia, ele é reconhecido como uma memória do mundo pela Unesco, né? Mas não era ainda o suficiente para Anísia da Silveira. Então, em 56, ela funda a Casa das Palmeiras, também no Rio de Janeiro, com uma intenção de reabilitar, de reinserir na sociedade antigas clínicas, pacientes, né, que foram submetidos a antigas clínicas psiquiátricas com todas aquelas práticas agressivas que nós comentamos, né, eletrochoque, confinamento, a lobotomia. E a ideia da Casa de Palmeiras que ela fez foi de reabilitar esses pacientes para voltarem ao convívio social. Então, várias atividades aí que a Anísia da Silveira foi construindo, né? Ela tem uma frase que é muito, muito interessante, né? Que não é só uma citação, além de várias outras, né? Que ela disse: não se curem além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Vou lhes fazer um pedido: vivam a imaginação, pois ela é a nossa realidade mais profunda. Felizmente, eu nunca convivi com pessoas ajuizadas. É necessário se espantar, se indignar e se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. Então, a Anísia da Silveira, ela foi trazendo uma noção de reforma psiquiátrica que não só humaniza o tratamento aos pacientes com transtornos psiquiátricos de várias formas, seja a esquizofrenia. A gente tem aí, por exemplo, essa foto em que ela está com uma paciente chamada Adelina Gomes. Ela é uma paciente que sofria de esquizofrenia, mas foi uma das maiores produtoras de pinturas e de esculturas que a gente vai mostrar daqui a pouco. Uma outra produção importante que a Anísia da Silveira, um outro pensamento, né, uma outra ideia que a Anísia da Silveira vai desenvolver também a respeito da saúde mental e da forma como a sociedade deve lidar com a saúde mental, vai ser a convivência com os animais, junto com pacientes que têm transtornos mentais, tanto de gatos quanto de cachorros. Então, ela era uma fanzona aí de gatos, sempre vivia cercada de gatos, e ela diz que eles são os co-participantes, né, do tratamento desses pacientes, eles são os coterapeutas, né, para os pacientes com transtornos mentais. Eles ajudam também nessa relação entre fantasia e realidade, e para trazer também, através do convívio, uma saúde mental. E essa questão, ela nos traz uma noção do que é saúde mental, né? Essa própria menção da Anísia da Silveira, ela traz essa questão do que é, então, saúde mental. Ela diz que gente curada demais é gente chata, né? Todo mundo tem um pouco de loucura, então nunca se curem além da conta, né? É sempre uma noção de que a criatividade, ela pode trazer uma desestabilidade também, uma desestabilização, e que nós temos muito a aprender também com pessoas que podem ser diagnosticadas com transtornos mentais. Nós não precisamos isolá-las em espaços, que é esse o processo dos manicômios, né, de todo o processo que o filósofo Foucault, ele traz muito isso no História da Loucura,
que é isolar pacientes que não são úteis para a sociedade, né? Isolar pessoas que não são úteis para a sociedade. Então, todo o processo de modernidade do capitalismo, ele isola aqueles que não são úteis para o capitalismo. Então, os hospitais, eles acabam sendo espaços também de isolamento dos velhos, né? Em que os velhos, eles deixam de ser pessoas de respeito para se tornarem pessoas que eram... em que se espera, pessoas de sabedoria para se tornarem pessoas indesejadas, os loucos também, né? E as mulheres também. As mulheres que saíam de um padrão, daquilo que seria oficializado e definido pelo patriarcado, né? Então, mulheres que não se casavam, mulheres que poderiam engravidar sem serem casadas, mulheres que não seguiam um padrão daquilo que é considerado ser mulher, também se tornam seres indesejados. E muitas delas vão parar em manicômios, né? Sem contar nas fogueiras também, né? Muito antes, mas já que estamos falando da questão da saúde mental, mulheres que vão sair do padrão, mulheres que vão sair daquilo que vai ser definido como patriarcado, vão ser consideradas mulheres loucas. Então, não é por acaso que no Brasil são as mulheres as que mais tomam medicamentos para saúde mental, medicamentos antidepressivos de ansiedade. No país mais ansioso do mundo, que é o Brasil. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. As mulheres são as que mais tomam medicação para depressão e para ansiedade. E mais um dado a respeito dessa questão da saúde mental no Brasil. Na pandemia, o Brasil, uma pesquisa da UFRJ colocou que a maior parte, enquanto outros países tiveram um aumento de 30%, em média, de casos de ansiedade, a partir da pandemia, né, do isolamento e tal, no Brasil, esse dado aumentou para 80%. Né? Foi uma pesquisa feita eu falei UFRJ, mas foi na Rio Grande do Sul, no ano passado. Então, os casos de saúde mental, eles estão presentes, né? Nesse caso da pandemia, a gente vai ter, muito provavelmente, questões novas e vamos ter que fazer uma reorganização social para dar conta do que psicologicamente, psiquicamente tem afetado as pessoas com a pandemia, a partir do isolamento, a partir do medo de sair de casa, a partir da culpa de sair de casa, a partir do momento que a gente está trabalhando em casa, a partir do momento em que os alunos estão estudando em casa, né, tendo que se virar ali com os trabalhos. Hoje mesmo, os terceiros anos já estavam reclamando, né, de um monte de trabalho, como todo mundo. Gente, eu não estou vendo, eu vi um barulhinho, mas qualquer coisa vocês me avisam no WhatsApp. E a Anísia da Silveira, então, ela se torna fundamental para a gente pensar como a gente vai lidar com isso. Né? Será que vamos voltar a isolar pessoas que demonstram um certo sofrimento mental? Aqui nesse slide, a gente tem os exemplos das produções dos pacientes da Anísia da Silveira, que estão lá no Museu do Inconsciente, no Rio de Janeiro. Né? Esse do meio, inclusive, esse que fica ali em cima, né? O da direita para cima, e o de baixo, eles foram feitos pela Adelina Gomes, que é essa aqui da foto, né? Que foi a que mais teve uma produção e que depois fez exposições das suas obras a partir desse trabalho que a Anísia da Silveira fez. Um outro ponto interessante da gente colocar são a produção de mandalas, em que quase que naturalmente alguns pacientes produziam mandalas. Então, as mandalas, elas podem ser, já seguindo aí o pensamento do psicólogo, que a Anísia da Silveira era discípula, né? A gente poderia dizer assim, esse nome discípula, que é o Jung, que é a produção das mandalas enquanto uma expressão também do inconsciente. O inconsciente é aquilo que não é o consciente, né? Aquilo que a gente não tem muito controle e que está dentro da nossa mente, que provavelmente é o que mais define o nosso cérebro, até muito mais do que o próprio consciente.
Como exemplo, gente, já que a nossa apresentação é muito rápida, né? Como exemplo de como podemos procurar, né, mais sobre a Anísia da Silveira, existe esse filme, né, que é estrelado pela Glória Pires, ele foi produzido pelo Roberto Bellina, e ele é Anísia e o Coração da Loucura. Quem não assistiu, é um filme muito bom que conta a história da Anísia da Silveira em todo esse processo, né, em que ela vai para o hospital psiquiátrico, em que ela vai para a ala de terapia ocupacional como se fosse um castigo, e lá ela faz uma revolução de humanização de pessoas com transtornos mentais. Essa, na parte de cima, à esquerda, é uma escultura da Anísia da Silveira, sentadinha ali com o gatinho no colo, no corredor Vera Arruda, que fica em Maceió, né? Quando passar a pandemia, dá para ir lá dar uma olhadinha nessa escultura da Anísia da Silveira, mostrando a importância dessa lagoana, não só a nível do Brasil, como a nível mundial, né? Nesse tratamento de pacientes com transtornos mentais. Aqui são as fontes, né? Não é fonte Google, gente. São outras fontes que a gente colocou. Essa é uma piada interna nossa. Deixa eu voltar aqui. E eu só para terminar, gente, a Anísia da Silveira, ela vai ser muito importante, porque, além de tudo isso que a gente está colocando, ela vai ser uma base também para a gente pensar essa reforma psiquiátrica que vai acontecer no Brasil. E hoje, em 2000, se criam os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Eles são criados em 2000, né, no governo do PT, e eles vão ter uma produção, eles vão ter uma noção de retirar... Não é do governo do PT, não, né, 2000, agora eu errei. Mas ele vai ser com a intenção de criar espaços, né, em que pacientes com transtornos mentais, eles não vão precisar ser isolados. Então, a mesma noção que a Anísia da Silveira estava tendo ali no começo do século XX, a respeito de você não precisar isolar pacientes com transtornos mentais, mas de que eles podem estar inseridos dentro do cotidiano, né? Não é porque uma pessoa é menos útil para o capitalismo que ela é descartável, né? E então os CAPs, eles se tornam espaços em que pessoas com transtornos mentais vivem nas suas casas, convivem com as pessoas e tem esses espaços de acolhimento, em que se deve ter psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, pessoas que fazem terapia ocupacional, etc. Então, serviços de saúde mental comunitários no Brasil. O que a gente tem visto nos últimos anos é, infelizmente, uma precarização desses centros, né, que são dos CAPs. Então, os CAPs, que também são ligados ao Sistema Único de Saúde, eles têm sofrido um processo de precarização. E o que faz com que a gente deva repensar a forma de tratar os pacientes com qualquer tipo de transtorno mental, já que, voltando, nós devemos, a partir desse momento de pandemia, né, a partir da nossa responsabilidade enquanto educadores, de como nós vamos tratar os adolescentes, né, os nossos adolescentes, os nossos jovens, como nós vamos começar a tratar esses novos casos a partir de uma nova realidade, que é uma realidade pandêmica e pós-pandêmica. Então, a Anísia da Silveira, ela tem muito a contribuir com isso. Então, é um prazer muito grande trazer essa figura. E agora a gente terminei, e agora a gente chama a nossa querida professora Manuela para trazer também outros elementos para a gente pensar essa realidade de gênero no Brasil. Então, pessoal, boa tarde, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Eu vou fazer igual o Luiz, eu não sei o horário que cada pessoa vai assistir. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, né, à professora Flora, à professora Laís e aos professores também. Dizer que é um prazer muito grande estar aqui e poder contribuir de alguma forma com esse debate. Então, foi me pedido para falar sobre um pouco da questão das mulheres trans. No meu mestrado, eu estudei a questão da luta classificatória e poder de nomeação dessas pessoas, que quer dizer a mudança do nome e a mudança de sexo no registro civil. Então, sempre que a gente fala nessa questão do 8 de março, a gente vê muito falar sobre mulheres cisgêneros,
que no caso, eu, Laís e Flora, dentro dessa categoria, somos mulheres cis, né? Em oposição às mulheres trans. Então, o que vem a ser uma mulher cis e o que vem a ser uma mulher trans? Então, inicialmente, pela questão da mulher cis, que somos nós, né? Ao nascermos, foi atribuído um gênero para a gente, por uma questão da genitália. Então, eu nasci com vagina, eu fui atribuída a questão da mulher. Ao longo da minha vida, eu me identifico com essa questão. Então, eu permaneci com aquilo que foi me atribuído. Então, eu sou uma mulher cisgênero. A mulher trans já é o contrário. Quando ela nasceu, foi atribuído um gênero masculino, a partir da genitália. E aí, ao longo da sua vida, em algum momento, ela não se identifica com essa atribuição que lhe foi dada, né? Não foi uma escolha, né? A gente não escolhe, do ponto de vista de gênero, se eu nasci mulher ou homem, né? Está atribuída a questão da genitália. E essa é uma forma válida, ok, mas ela não é a única. Então, ao longo da história, da sua vida, ela vai se auto-identificar com outro gênero. Então, eu nasci para a sociedade, né? A partir da minha genitália, um homem, e vou me identificar com uma mulher. Então, isso é uma questão da mulher trans. Então, ao longo do tempo e da história, como é que são vistas essas pessoas, né? A professora Laís falou muito bem aí da questão da Nise da Silveira, que é uma questão da humanidade, né? Da questão do isolamento. Então, o que é que a gente faz com essas pessoas? Ou como ela é classificada ao longo do tempo e da história, né? Então, é importante primeiro frisar que nem toda mulher trans, ela quer fazer a cirurgia de adequação sexual, mas o nome mais coerente é redesignação sexual, né? Eu nasci com pênis, eu vou querer colocar uma vagina e vou querer também colocar prótese mamária e fazer também hormonioterapia. Isso não é uma questão central, ela é uma das questões, tá? Então, nem todo mundo, nem todas as mulheres trans têm essa finalidade última. Então, é importante a gente pensar isso. Por quê? Porque em 1980, foi atribuído o Código Internacional de Doença, uma CID, às pessoas trans. Então, as pessoas trans, as mulheres trans, elas eram categorizadas e classificadas como, a partir da Organização Mundial de Saúde e a partir também do Código Internacional de Doença e também do DSM, que é o Manual de Diagnóstico de Transtorno Mental, como pessoas transtornadas. Então, aquilo que a professora Laís estava dizendo, tudo aquilo que a nossa sociedade não quer, a gente atribui um transtorno, um isolamento, uma doença. Então, é isso que acontece com as mulheres trans, tá? Então, a sociedade, ela não dá conta daquilo ali, porque as mulheres trans, elas estão rompendo com o binarismo de gênero, estão rompendo com tudo aquilo que foi se pensado sobre o que é ser uma mulher, e a partir disso, então, ela vai ser estigmatizada, ela vai ser violentada. Então, tudo aquilo que a nossa sociedade não quer, a gente vai, excluir. No caso das pessoas trans, que dentro desse código aqui, já tinham já eram classificadas como transtornadas de gênero, não havia questão muito do manicômio, mas há um isolamento social pela própria sociedade. Há uma exclusão dentro das próprias regras sociais que estão aí dentro de cada um, dentro dessa regra. Então, eu posso perguntar para vocês, aonde vocês veem uma pessoa trans, uma mulher trans? Quantos médicos, quantas professoras, quantas dentistas, policial, jornalista, vereadora, enfim. Onde é que está essa população? A gente sabe que ela existe. Mas quando a gente vai ver a estatística, quando aparece na televisão, é geralmente a violência. Então, é a violência que é o primeiro mote dessas pessoas. Então, há uma questão aí estrutural que passa pela família, que passa pela escola, que passa pela igreja, que passa pelo Estado, né, que tutela essas pessoas. Então, pensar nas mulheres trans, nas pessoas trans, eu vou expandir, é justamente isso. Qual o grau de humanidade é conferido para essas pessoas, né? Então, a sociedade, ao longo do tempo e da história, ela vai fazer justamente isso. A gente vai tratar alguns como humano e outros como menos humanos. E aí, se a gente for pensar tanto na mulher cis como na mulher trans, a gente consegue fazer um comparativo. Assim, o corpo negro, ele é um corpo menor do que um corpo branco.
Um corpo trans, de uma mulher trans, ele é um corpo menor do que uma mulher cis. O corpo de uma mulher idosa, ele é um corpo menor do que o corpo das mulheres mais jovens. Então, ao longo do tempo, a sociedade, ela vai categorizando essas pessoas. Então, é o mais humano e o menos humano. O mais humano está relacionado com o quê? Com a relação de direito. Quanto mais grau de humanidade vai me ser conferido, mais humano eu vou ser, mais direitos eu vou ter, né? Quanto menor, menos direitos eu vou conseguir alcançar. E aí a gente está falando de direitos básicos e, sobretudo, o direito à vida, né? Quem é que tem direito à vida e uma vida com dignidade nessa sociedade? Então, quando a Laís traz a questão da Anísio da Silveira, está muito relacionado a isso, essa questão da humanidade conferida diretamente às pessoas. Então, tudo que vai fugir, e ela colocou lá as mulheres que eram tidas loucas, né, que não queriam casar, que não engravidavam, que adoeceu a partir das questões que a sociedade coloca sobre nossos corpos, elas eram tidas como louca. Então, só para frisar também, histeria, né, as mulheres histéricas, ela estava dentro desse manual também, e ele foi retirado. A questão da homossexualidade, a gente pensa nas mulheres lésbicas, quase que não sai o nome, também estava dentro desse manual, desse transtorno. Então, e tudo isso deveria o quê? Estar fora da sociedade. Então, qual o grau, né, de humanidade? E aí é importante a gente pensar que a sociedade, ela é um grande Big Brother nesse sentido, já que está tão na pauta aí, né? Todos nós somos uma câmara daquela e todos nós vamos julgar o outro também. Porque a gente fica falando de sociedade, a sociedade. Quem é a sociedade? Somos nós. Então, como é que o meu olhar de mulher cis, ele está hoje em relação a essa mulher trans? Que grau de humanidade eu estou conferindo a essa pessoa? Tem uma aluna trans na escola, como é que ela está sendo tratada? Você sabe como é que ela é tratada na família? Quais são as dificuldades que ela traz, né? Então, eu acho que a escola é um lugar de se pensar nisso também, né? Porque a gente sabe que a escola, ela é, sobretudo, um espaço também de violência, né? Então, pensar nisso quais são os corpos possíveis dentro dessa escola? Como eles estão sendo tratados? Como nós, enquanto professores, estamos lidando com isso? Porque aí vem uma questão de impacto na sociedade. Qual é o nome social dessa pessoa? Ela já fez essa mudança? Como é que a escola está adaptando isso? A questão do banheiro, qual banheiro usar? Porque aí, em outro ambiente escolar, teve essa questão e foi colocado, sabe assim, aqui você não entra. Então, para a gente pensar, quando vai fazer essa diferenciação, ou pensar na mulher cis e na mulher trans, todas essas problemáticas, todas essas questões que está posta para esse ser que ele é constantemente excluído dessa sociedade, tá? E aí, então, voltando um pouquinho, a gente vai ter também, assim, esses discursos que é passado por mim, por você, né, pelo aluno, por todo mundo, dessa não compreensão dessa mulher trans, ele se transforma em lei, ele se transforma em controle, ele se transforma em punição, né? Então, vai ser apontada na rua, vai ser esquecida na clínica, como teve o caso recente da mulher trans de Recife, que foi colocar prótese em São Paulo, e houve um incêndio, e ela estava dopada, né, para fazer a cirurgia, simplesmente todo mundo saiu e deixou ela lá. E aí ela veio a óbito, ela inalou a fumaça e morreu. Então, será que outro corpo, se eu fosse uma mulher rica, branca, dentro de uma clínica, ia ser esquecida ou ia me empurrar? Né? Ia me tirar daquele espaço? Então, eu acho que essa reflexão, que mundo nós queremos, né, a partir do 8 de março, que mundo nós queremos para todos e todas, e que grau nós estamos conferindo de direitos, né? Quem tem direitos nessa sociedade e como eles estão postos. E aí pensar nessa questão que eu estou trazendo, que a Laís trouxe também, de uns corpos possíveis, outro não, isso serve também para quê? A professora tocou um pouco nesse sentido, que é o capitalismo, né? Então, o capitalismo, sobretudo, ele vai se utilizar dessa faceta que alguns chamam de identitária, né? Como se fosse uma coisa menor, mas porque se aquele corpo ele vale menos na sociedade, ele vai valer menos no mercado de trabalho. Se ele vale menos no mercado de trabalho, ele vai ganhar menos e vai estar alguém vai estar alguém lucrando com isso, né? Então, na nossa sociedade ocidental capitalista, orientada por uma lógica
de classe, né, onde alguns vão deter cada vez mais esse poder, então é lucrar em cima desses corpos. Então, quando a gente não confere essa questão de igualdade social, a gente tem que pensar nisso também, que não somos iguais, mas nesse quesito de como essa igualdade ela vai favorecer esse capitalismo. E aí uma coisa importante para se pensar é justamente isso, que existem várias formas de ser, não existe só o ser universal, onde todo mundo vai ter que chegar, ter um destino único, eu nasci e vou me transformar naquele ser, sobretudo que querem que eu seja. Assim como há distinção entre mulheres cis e mulheres trans, dentro dos dois universos, há diferença significativa. Nós, enquanto mulheres, não somos iguais, não carregamos no nosso corpo marcas iguais, não temos desejos iguais, né? Então, é importante pensar na diferença dos seres que são, de uma forma geral, somos todos diferentes, com tratamentos diferentes também. Então, existe muito essa questão do ser universal, onde todo mundo vai perseguir essa lógica de ser, né? A bela recatada e do lar, ou seja lá qual for o estigma que vão colocar em cima da gente. Então, para vocês, meninas jovens, adolescentes que estão aí na escola, então, para a gente pensar justamente nisso, que eu sou diferente de você, né, da professora Laís, da professora Flora, mas essa diferença não é uma questão de inferioridade, é uma forma de ser, estar no mundo e de garantir direitos. E como nós estamos lutando não só pelo nosso direito, como pelo direito da outra, que isso que é importante. E como isso se faz dentro de um processo maior político de representação. Se a gente for pensar quantas mulheres trans estão na política, né? A nossa política no Congresso são 15% de deputadas federais, só, mesmo com a lei de cota. Então, tem uma autora, a Guacira Loura, que ela vai falar muito isso, né? Que quem está no poder, é importante a gente ocupar os espaços de poder, porque quem está no poder não representa só a si, representa o outro também. Mas se eu estou no espaço de poder e eu represento só a mim e aos meus interesses, tem muitos que vão ficar de fora. Então, se a gente tem, dentro dos espaços de poder, uma Câmara, onde a maioria são homens brancos, né, dentro de uma determinada bancada ruralista, religiosa, seja lá qual for, então, isso não vai ter uma representação nem para mulher cis, nem para mulher trans, e a gente vai verificar o que está acontecendo na sociedade de hoje, que é justamente essas retiradas de direitos que já estavam tão poucos, né? E essa questão de ideologia de gênero, de kit gay, ou seja lá, do que vem a ser apresentado na escola, e nós que somos professores e alunos sabemos a realidade da escola como é e como ela está sendo contada. Então, pensar na mulher trans é extrapolar essa questão da mulher universal e pensar na sociedade como um todo, incluindo todas as pessoas, de uma forma geral. A gente está falando de mulher, mas a gente quer um mundo para todos, né? Quem tem, sobretudo, esse pensamento. Então, eu não sei se eu passei do tempo, se eu tenho tempo. Eu acho que o que eu preparei para falar foi um pouquinho disso. Eu queria dizer, esqueci, que essa questão das mulheres que era inclusa no Código Internacional de Doença, ela foi retirada em 2018. Então, a partir de 2018, a questão da transexualidade, ela foi retirada desse DSM, então não é mais classificada como transtorno mental, mas continua com a CID, porque ela está relacionada a uma questão de incongruência de gênero, à saúde sexual. E ela permanece como essa questão, por quê? Porque é importante que os planos de saúde e o SUS, né, que a gente tem o SUS aqui no Brasil, eles possam tratar dessas mulheres, né, porque há aquelas que vão desejar fazer a cirurgia, fazer a hormonoterapia, ter tratamento psicológico, porque você é excluído de toda uma sociedade. Então, ela continua dentro do Código Internacional de Doença, mas não é mais um transtorno, tá? Assim como saiu a questão das mulheres histéricas, e saiu também a questão do LGBT, desse transtorno de gênero. Então, eu acho que é isso. Eu, mais uma vez, confirmo aqui o meu agradecimento aos professores e à professora. Saúdo aí todos os alunos de Coruripe. Gostaria muito que tivesse debate. Eu amo um debate, gente. E fico à disposição para quando essa pandemia passar, a gente se conhecer pessoalmente e eu poder participar de um debate na escola e conhecer a cidade.
Manu, a gente que agradece muito mesmo, que você aceitou prontamente nosso convite, né? Foi quase uma intimação, mas eu estava com muita saudade de te ouvir falar também, das nossas parcerias, né? Manu trabalhou com a gente em Palmeira dos Índios, era uma delícia, assim, em vários sentidos, né? Até nos perrengues, a gente sempre somando e cuidando um do outro, com muito afeto. E então, Manu é uma parceira antiga, eu quero te agradecer muito, por isso que a gente fala assim, né? Manu. Quero te agradecer muito por ter aceitado, por estar aqui com a gente. Já conhecia a sua pesquisa, da sua fala, e sempre acrescenta, né? Sempre a gente aprende, a gente retoma, e eu realmente tinha visto essa situação que você citou. E na hora eu ainda falei assim, nossa, eu vou perguntar a Manu se ela vai falar disso. Mas enfim, a vida, né, não consegui perguntar, mas sabia também de alguma forma que você ia acabar trazendo, porque foi realmente o mais recente. Mas são notícias sempre recorrentes, como você falou. A gente vê esses corpos sempre sendo muito violentados. Ou quando a gente vê as estatísticas, você falou sobre o trabalho, né? Então, sempre o trabalho na prostituição, né? São sempre corpos vulneráveis na prostituição, que é um trabalho vulnerável, que também... Então, a média de vida não chega a 40 anos, né, Manu? Isso, a expectativa, né? Então, a gente percebe isso, né? Como que realmente são corpos considerados descartáveis, e a luta é para que as pessoas possam ser o que elas são, o que elas querem ser, o que, de alguma forma, o que elas são mesmo, é mais do que querem ser, né? O que elas são mesmo. Então, é muito interessante a gente pensar sobre isso, e pensar, porque isso nos traz essa ideia do que é ser mulher, né? Então, a gente conversou bastante sobre isso esses dias, eu e Laís, pensando esse debate, o que é ser mulher? Porque, muitas vezes, qual momento, né, você vai perguntar para uma mulher trans, qual momento que você percebeu que você era mulher, né? E isso é uma pergunta que não chega na gente, mulher cis, mas a gente também, de alguma forma, se a gente for refletir, a gente vai perceber alguns momentos que nos trouxeram isso, né? No meu caso, e eu acredito que no de vocês também, está muito na negação, né? A minha infância era aquela menina que queria brincar de carrinho e jogar bola, e não brincar de boneca. Então, era assim, como assim, né? Tem alguma coisa de errado na Flora porque ela não quer brincar de boneca. Então, o padrão, como você falou, a gente nasce, colocam pra gente, né, o que é o nosso gênero, e na hora do nascimento tudo bem, isso é o que é naquele momento, mas não precisa de ser permanente, essa que é a questão. E, ao mesmo tempo, desde antes, agora ainda tem esse chá de bebê, como é que chama? Revelação, em que já é tudo rosa ou tudo azul, né? Então, a gente vai percebendo, assim, que antes da gente nascer, já estão definindo os nossos gostos, direcionando o que a gente vai ser ou não. E o universo tem tantas cores, né? Pois é, gente, a diversidade está... O arco-íris aí, né? Então, eu vi, só comentando algumas coisas, né, a partir das falas de vocês, e emendando com a minha. Eu vi outro dia um profissional da TI falando assim, gente, deem Lego para as meninas brincarem. Porque não é que as meninas não têm condição de fazer as coisas, mas elas só brincam de casinha, vocês fazem isso desde cedo, enquanto para os meninos vocês estimulam com Lego, com bola, com carrinho, que inclusive, né, na infância, o Henrique falou sobre a construção civil, que as mulheres estão ficando mais presentes, mas é considerado um mundo masculino, mas na infância isso já é direcionado, a mulher para dentro de casa, a mulher que vai brincar de quê? É de cozinha, né, você tem a cozinha, você tem a boneca, enquanto é o cuidado da casa, já sendo ali definido e direcionado, enquanto o menino vai brincar de bola, de carrinho, que é coisa da rua, né? Então, o espaço público para os meninos e o espaço da casa para as meninas. Então, isso já é muito definido desde a infância. Então, quando a gente não entra nesse padrão, a gente já é olhado de uma maneira torta, de uma maneira questionadora desde a infância. Então, eu vivi isso porque eu era uma menina que gostava de futebol. Né? Isso sempre, e ainda sou uma mulher que gosta de futebol, né, Luiz? Luiz está ali me olhando, que ele era um menino que não gostava de futebol, a gente vive o inverso. Pelo contrário, professora Flora, eu quando passava, assim, essa sua fala me remeteu até um momento da minha infância também,
que quando eu e meu pai e meu irmão passávamos pelas ruas de Casa Amarela, zona norte do Recife, e era muito comum na década de 90 ter aqueles conjuntos de sala, de cozinha, feito em madeira, e eu era tão encantado com aquilo ali, queria ter aquilo ali, mas meu pai construía carros de madeira para nós brincarmos. Mas eu não queria o carro, eu não queria o caminhão, eu queria... A cozinha. Deixa eu falar. Até hoje, né, Luiz? O Luiz é um ótimo chefe de cozinha, então... e eu continuo adorando futebol. Eu, inclusive, deixei aqui a bandeira do meu time, exatamente, foi intencional, né? Não é à toa que está aqui, para poder mostrar que isso é ideal. Eu não estou vendo direito daqui. Não? Melhorou? Dá para ver assim? Melhorou? Entendi, piadas. Então, é isso. E aí a gente se pega em vários momentos, né? E depois... O futebol sempre foi uma das grandes questões para mim, por isso que eu trago ele aqui. Mas tem vários momentos da minha vida em que eu me percebia sendo muito questionada e eu queria, em muitos momentos eu falava, gente, eu queria ser homem. Mas, na verdade, eu não era um homem trans, né? É nesse sentido, não era e não sou, mas é nesse sentido de ver a liberdade que os homens tinham, ver os estímulos que os homens tinham, ver o que eles podiam fazer e eu não, né? Então, desde cedo, na minha casa, meus pais, né, sempre me deram liberdade de uma certa forma, mas eu tinha que brigar, tinha essa coisa, assim, não era dado. Eu conquistava, eu conseguia, mas não era dado, era na luta. Eu brinco com os meninos, né? Os meninos estão vendo a gente, os meninos e as meninas, que eu já fazia uma geopolítica dentro de casa. Então, eu ficava lá fazendo estratégias para poder conquistar as coisas que eu queria, para que eles não tivessem motivo para me negar. E muitas vezes era o horário de chegar, era o namorado, que meu irmão, isso não era questionado, isso não era colocado, né? Então, eu conquistava, eu conseguia, mas era sempre nesse exercício, porque eu era mulher e era colocada como mulher. E aí, uma das coisas que a gente conversou, sou colocada e me identifico, né? Mas eu digo nesse sentido, para chegar onde eu quero chegar agora, que é a grande frase da Simone de Beauvoir, que se tornou, inclusive, de certa forma, polêmica, mas que ela fala que não se nasce mulher, torna-se mulher. Que tem tudo a ver também com o que Manu trouxe para a gente, né? Dessa questão da transgeneridade. É assim que fala, Manu? Transgeneridade? E aí, então, para a gente pensar sobre isso, né? E nesse sentido, e aí agora eu vou colocar aqui para apresentar, porque eu fiz uma coisa bonitinha. E nesse sentido, depois eu pego a coisa do futebol, tá tudo aqui, né? Mas vamos lá. Vocês vão me avisando aí, tá? Nesse sentido, eu queria chegar aqui, né? Ser mulher, tornar-se mulher. E nesse sentido, hoje, também, ao encontro da fala, né, da Manu e da Laís, a gente pensa muito nesse conceito de interseccionalidade. Faltou um D aqui, né, gente? Desculpa o errinho. E aí, porque é isso, né? Somos mulheres e, nesse sentido, a gente pode colocar um gênero como algo, né, de encontro, de igualdade. Mas, até mesmo na questão do gênero, é isso que a gente está falando, não somos as mesmas mulheres, né? Não somos todas mulheres cis. E a gente vai ter vários outros elementos que vão também atravessar essa questão, né? Então, a raça, a orientação sexual, a classe, a idade, e é claro que eu não posso deixar de destacar o lugar, né? Trazer essa geografia. Onde você é mulher, né? Ser mulher no Brasil, ser mulher no Nordeste, ser mulher no Sul, mesmo dentro do Brasil, ser uma mulher no interior, uma mulher na capital, uma mulher na roça, uma mulher, enfim, ou vamos para outros lugares, né? Outros países. É a mesma coisa, né? É o mesmo tipo de experiência que a sociedade dá para essa mulher, ou que essa mulher pode ter, ou que ela tem. Então, isso também é importante a gente pensar. Por isso que alguém poderia falar assim, mas a geografia não precisa pensar sobre gênero, porque em todo lugar nasce mulher e nasce homem. Não, gente, porque isso é definido culturalmente, o que é ser mulher, o que é ser homem, e inclusive nessa alteridade, que é o que nós estamos trazendo também, né? E aí, depois, mais tarde, nesses meus processos também de entender o que é, para mim, né, me tornando mulher, tanto a partir do que a sociedade trazia, quanto a partir do que eu resistia, ou do que eu sou, e do que eu quero ser,
eu vim entender que eu não queria ser homem, né? Eu queria ser respeitada, eu queria ser uma mulher que pudesse ter as mesmas liberdades e as mesmas escolhas, elas estariam abertas para mim. Não queria viver opressões, não queria viver o medo o tempo todo de andar na rua e poder sofrer algum tipo de violência, porque isso é muito grave, muito sério para nós mulheres, e eu morria de medo dessas violências que poderiam acontecer, e a gente ainda tem hoje, mas enfim, mudou muito, né? Esse processo, até porque a questão da idade, né? Não sou mais novinha, mas depois eu fui me identificando como uma mulher feminista, né? E entendendo o que significava isso. Então, por isso que eu até tinha trazido até antes aqui, né? Nosso cartaz de divulgação, mas eu tinha trazido aqui essa frase que eu adoro, que foi inclusive uma ex-aluna minha que criou, né? A Lavínia, que ela fala: feminismo não é palavrão, porque acabou virando uma palavra estigmatizada, né? Então, é importante a gente entender que o feminismo não é o contrário de machismo, porque a gente quer desconstruir o machismo, a gente não quer criar uma sociedade que a mulher seja superior ao homem, né? Então, não é o contrário. A gente não... Também, gente, feminismo não é sobre odiar homens. Na verdade, o feminismo é sobre mulheres, né? Eu acho que é importante a gente falar isso. Mas a gente traz... Os homens, eles, inclusive... Tanto é que está aqui, né, os nossos 2 professores, bem-vindos na fala, na participação, porque os homens, eles também têm que estar nessa luta. Como o Henrique falou, toda conquista, ela é uma conquista da sociedade toda, né? Então, de direitos. Então, a gente não pode falar sobre isso. Feminismo não é sobre não depilar, né? Já me perguntaram: professora, a senhora é feminista, então a senhora não depila? Não, feminismo, na verdade, é sobre respeito. Feminismo, na verdade, é sobre dizer que nós temos que ter o controle sobre os nossos corpos, né? E aí, se você quer depilar ou não, isso é uma escolha sua. Ninguém tem que te dizer se isso está certo ou não. Se você quer alisar o seu cabelo ou não, se você quer deixar o seu cabelo crespo, cacheado, natural ou não, louro ou não, né? Isso aí, essa que é a questão. E feminismo é sobre mulheres não serem tratadas como objetos, né? E aí, objetos no sentido do trabalho, como a gente falou, e também no sentido sexual, né? Sobretudo, quando a gente fala de um país, de uma cultura de estupro, que tantas mulheres são estupradas, e é por isso que a gente tem tanto medo. Então, ver apenas como objeto sexual para que um homem possa realizar o seu desejo ali, né? Ou como propriedade, né? E aí, como propriedade, a gente pensar muito no chamado feminicídio, que é o extremo, né, dessa ideia de posse, de propriedade, que também vem junto com a ideia e está ligado ao patriarcado, né, gente? O patriarcado está ligado à pátria, a pater, e, portanto, a propriedade, né? Então, a palavra pátria, patriotismo, patriarcado, todas elas estão ligadas à ideia de propriedade. Então, propriedade não é só propriedade privada da terra, mas nós também como propriedade. Né? Então, em toda essa estrutura capitalista também que já foi colocada. E aí, nessa reflexão, né, muitas coisas que eu já ouvi, né, do nosso dia a dia, como eu já falei, né, mulher pode gostar e entender de futebol. Então, e essa coisa do futebol, inclusive, tive uma reflexão mais profunda mais recentemente, exatamente porque houve uma discussão com um homem que não aceitava que eu poderia entender de futebol, né? Então, por mais que fale que sim, na hora, esse processo de que a gente está sempre tendo que provar que entende, né? Então, gosto, entendo, mas aí eu tenho que... Só dizer que eu gosto e que entendo não é suficiente, né? E, às vezes, quando você demonstra que você entende mesmo, e aí vira uma ameaça, né? Então, mulher pode ser engenheira. Durante um bom tempo, eu achava que eu queria ser engenheira. E tanto essa questão do futebol e da engenharia, hoje eu consigo ver que era eu tentando acessar esse universo masculino, que eu olhava e falava: gente, eu quero poder também, né? Eu quero também ter esses poderes que eles têm. Então, e depois eu vi que não tinha nada a ver comigo a engenharia, apesar de, na época, eu gostava muito de exatas, mas não é. Mulher tem que usar salto, né? Então, isso também foi uma coisa que eu já fui muito cobrada. Ué, você não usa salto? Como assim você não usa salto? Você não tem... Então, esse tipo de coisa que a gente vai percebendo, que vão colocando pra gente dentro de um padrão, e quando a gente não tá dentro desse padrão, a gente é questionada, levando muitas vezes ao extremo, como os meninos já falaram, de colocar a gente como louca, né? Então, é muito mais fácil. Então, se a gente for ver a percentagem de mulheres também
não só tomando os remédios, como a Laís falou, mas dentro desses espaços, historicamente, a maioria é mulher, né? E tinha uma época, gente, que os maridos podiam mandar as mulheres para o convento se eles estivessem de saco cheio delas, né? No sentido, o poder que eles tinham de definir, inclusive, vai lá ficar no convento, me deixa em paz, né? Então, uma falta de respeito enorme, né? Ela não ser ouvida dentro da sua própria relação, né? E aí eu até tinha colocado uma pergunta aqui no início, né? Se isso é muito radical. Toda vez que me perguntam isso, eu lembro, por exemplo, que as mulheres poderem tomar a decisão de não irem para um convento, que o seu marido estava mandando, era considerado muito radical, né? Uma mulher usar uma calça já foi considerado muito radical. Uma mulher querer votar, já foi considerado muito radical. Então, a gente também tem que entender que hoje, às vezes, a gente considera coisas que possam ser, as pessoas possam dizer que são radicais, mas que no futuro vão dizer, como assim, né? Isso não existia naquela época. Então, nesse sentido que a gente tem que entender, né? O que é ser radical de fato e o que não, né? Será que ser radical não foi o que mudou também a sociedade para que a gente pudesse ter algumas dessas conquistas, apesar de que ainda faltam muitas, né? Como a gente já falou. Então, isso também é interessante trazer, né? Aí, nas questões das relações, né, amorosas, e aqui eu estou falando de relações heterossexuais, a mulher tem que ser difícil, né? Fica essa coisa, a mulher tem que ser difícil, tem que se fazer de difícil, né? Porque ela tem que ser recatada, né? Então, é isso mesmo, né? A gente não pode ter os nossos desejos, as nossas vontades, expressá-los, né? A gente tem que esperar o tempo inteiro também ser escolhida por um homem, a gente não pode escolher, no caso da heterossexualidade, repetindo. O sonho da vida de toda mulher é casar, né? Então, isso era um outro incômodo que eu tinha, porque eu nunca tinha tido esse sonho, assim, né? Já vou em casamentos, acho bonito, mas eu tô falando das minhas escolhas, eu não tô dizendo que as outras estão certas ou erradas, mas eu quero que as minhas não sejam julgadas como escolhas estranhas porque eu sou mulher, né? Ou escolhas que não fazem sentido porque eu sou mulher, e então eu deveria sonhar em casar de véu e grinalda, né? Outra coisa muito forte, a mulher tem que reabilitar o namorado ou o marido. Quantas vezes eu já ouvi, gente, você já deve ter ouvido. Ah, mas ele precisa de uma mulher para poder resolver a vida dele. Aí ele vai dar jeito na vida. A gente não entende isso, né? As pessoas não podem se cuidar. Tem que ter uma mulher ali para poder reabilitar essa pessoa. Eu não estou dizendo que na parceria um não ajuda o outro, ajuda, mas é uma fala muito pesada, né? Que função é essa que a gente tem que cumprir de reabilitar o namorado ou o marido, né? Então é uma coisa muito forte. E a mesma coisa, mais forte ainda, talvez, né? É a questão da ideia de obediência, né? De submissão e obediência, né? Já fui também em casamento, a gente está falando que eu já vi a mulher ter que repetir que aceitava ser submissa ao homem, né? Vocês imaginam como que eu fiquei, mas já vi, né? E aí dentro, ainda nisso, né? Existe mulher para se casar e mulher para se divertir? Sim, mas quem decide isso é ela, né? Se ela quer casar ou quer se divertir, quando quer casar, quando quer se divertir. Uma mesma mulher também não pode um dia se divertir, depois casar. Casar também não pode ser divertido, a gente pode fazer várias reflexões aqui. Mas se divide muito isso, né? Essa é para casar, essa não, né? E aqui a questão da raça também pode ser trazida nesse atravessamento da interseccionalidade, como eu falei, né? Muitas vezes mulheres negras colocadas como as mulheres para se divertir, né? E não para casar. Então, uma hipersexualização aí também dos corpos negros, e isso vem desde o período da escravização, por causa dessa escravização sexual também das mulheres negras, né? É um outro debate que também a gente poderia se alongar. Então, e depois, né? Para ser mulher, tem que ser mãe, né? Então, ser mãe é uma prerrogativa para dizer que uma mulher é feliz, né? Então, não estou dizendo que não estou dizendo que as mulheres mães não sejam felizes, né? É isso que é a questão. A gente defende algo e as pessoas já vão enviesando essa leitura. Então, aí fala assim, feminista odeia homem, né? Gente, eu estudei um homem no meu doutorado, dediquei 4 anos da minha vida para estudar as fotografias de um homem, que eu acho ele incrível. Na verdade, o que a gente percebe muitas vezes é a falta de mulheres nesses lugares de poder, de visibilidade, e também a falta de pessoas estudando essas mulheres, né? Então, é por isso que é importante, Laís trouxe Nise da Silveira, que eu acho, né, a gente valorizar realmente as mulheres que acessaram esses espaços para que cada vez mais isso possa ser comum
E a outra coisa, né, Luiz, Henrique falou muito da questão salarial, então a mulher tem que receber menos porque ela engravida, né, porque uma das coisas que se fala muito é isso, mas a mulher engravida, então tem que receber menos porque, né, então será que não é toda a sociedade que tem que ser responsável por essa criança, já que todos nós, né, também um dia estivemos no útero, nosso primeiro lar, né? E aí é uma coisa que eu acho fundamental a gente parar para pensar, que todos, pais, mães, ou não pais, não mães, né? Nós temos que nos responsabilizar, é uma questão social. Cada criança que chega é uma criança nessa sociedade, né? E que faz parte, como o Manu falou, nós somos a sociedade, né? Tá, Luiz, já estou terminando. E aí, para finalizar essa parte, assim, eu tenho ficado muito impressionada, a Laís falou da quantidade de remédios que o Brasil está tomando, em como a gente está, né, 80% no aumento da questão da ansiedade, e o Brasil também bate recorde de cirurgia plástica, né, e as mulheres são as principais que mais fazem cirurgia plástica. Na verdade, nós mulheres nós já ganhamos em torno de 20% a menos na média, né, como o Henrique colocou, e nós gastamos ainda por cima em torno de 20% a 30% dos nossos salários com cosméticos e coisas ligadas à estética. Estou dizendo que não pode fazer cirurgia plástica? Não, gente. Estou dizendo que não pode usar batom? Também não, gente, né? Mas para a gente refletir sobre o excesso disso e sobre o extremo disso. E a gente chegou no momento, né? E a gente fala a questão, eu coloquei ali para não esquecer a questão da gordofobia, né? Que também é muito forte, né? Não tem muito tempo que eu ouvi que uma mulher gorda não pode ser feliz, você fica, gente... Então, é uma pressão muito pesada, né? E aí, a gente chegou num ponto agora, com esses filtros, né, em que a gente está buscando um padrão de beleza de rostos que nem existem. Não existe esses rostos desses filtros, gente. Não existe. Então, a tal da harmonização facial, quando eu fui entender aquilo, eu fiquei chocada, porque é isso, é buscar um rosto humano fica igual um filtro, né? Então, eu gostei bastante dessa menina que fez essa comparação, ó, sem o filtro, com o filtro. Olha a diferença, né? E o que isso tem causado como pressão estética e portanto, o capitalismo, né? Dinheiro para essa indústria também da cirurgia plástica, né? Então, realmente é algo que me impressiona bastante, que hoje a gente está buscando um ideal de beleza que nem existe. Ele só existe ali na tela, né? Bom, para fechar, então, fechar, tá? Eu acho que uma das coisas que nos alivia essas questões relacionadas a nosso ser mulher, nos tornar mulher, é a gente ver outras mulheres, compartilhar com outras mulheres, buscar essas representatividades. Então, se tem algo que você né? E que você está o tempo inteiro sendo bombardeado, quando você consegue enxergar outra pessoa que também ou que traz alguma coisa que te conecta, isso vai te aliviando, você não se sente sozinha, né? Então, seja uma transição capilar, que eu sempre falo, sigam as pessoas que estão fazendo a transição, porque aí você vai ver como é que é o processo, que você não está sozinha, porque é uma coisa que não é fácil, e transição capilar não é uma questão só de cabelo, no sentido como se fosse algo fútil, né? Pelo contrário, é um encontro consigo mesma, né, um encontro aí com a ancestralidade, e aí a gente buscar mulheres também que nos alimenta, né, que nos trazem coisas que nos fazem bem. E aí, eu vou fechar com ela, ao contrário, aí, Laís, acabei resolvendo fechar com ela. A Noêmia de Souza, que é do livrinho Laís me deu de aniversário, por isso que eu estou nesse momento, né, com ela está comigo aqui. É uma poetisa moçambicana, né? E aí ela é considerada a mãe dos poetas moçambicanos. Aí está a data dela, né? Nasceu em 1926, faleceu em 2002. E ela escrevia muito durante esse tempo, publicava em jornais e revistas. Depois juntaram e fizeram esse livro que deram o nome de Sangue Negro. Nem foi ela que deu o nome, né? E aí eu queria fechar, porque a gente também tem que pensar, assim como a Anísia da Silveira, né, trabalhou uma questão ampla para além do gênero, mas o gênero ali perpassando, atravessando, a Noêmia vai falar sobre várias coisas, né, e não só sobre ser mulher, mas sobre
sobre a vida e sobre olhar o mundo, mas é um mundo visto a partir de uma mulher, nesse caso uma mulher negra ou uma mulher africana, né? E aí eu conheci a Noêmia, na verdade, através do Marcelino Freire. Aí comentei com Laís que eu estava apaixonada com as coisas dela. Laís, né, me deu esse presentão de aniversário. E aí eu queria fechar com esse poema dela, que chama Súplica, né? E que eu acho incrível e que eu acho que traz... eu encontro muito Brasil aí também, né? Por causa de toda essa nossa herança afrodescendente, tá? Então ela diz assim: tire-nos tudo, mas deixe-nos a música. Tire-nos a terra em que nascemos, onde crescemos e onde descobrimos pela primeira vez que o mundo é assim, um labirinto de xadrez. Tire-nos a luz do sol que nos aquece, a tua lírica de Xingombela, nas noites mulatas da selva moçambicana. Essa lua que nos semeou no coração a poesia que encontramos na vida. Tire-nos a palhota humilde cabata onde vivemos e amamos. Tire-nos a machamba, que nos dá o pão. Tire-nos o calor do lume, que nos é quase tudo, mas não nos tirem a música. Podem desterrar-nos, levar-nos para longes terras, vender-nos como mercadoria, acorrentar-nos à terra, do sol à lua e da lua ao sol. Mas seremos sempre livres se nos deixarem a música. Que onde estiver nossa canção, mesmo escravos, seremos senhores seremos, e mesmo mortos, viveremos. E no nosso lamento escravo estará a terra onde nascemos, a luz do nosso sol, a lua das xingombelas, o calor do lume, a palhota onde vivemos, a machamba que nos dá o pão. E tudo será novamente nosso, ainda que cadeias nos pés e azorrague no dorso. E no nosso queixume será uma libertação derramada em nosso canto. Por isso pedimos, de joelhos pedimos, tire-nos tudo, mas não nos tirem a vida, não nos levem a música. Bom, só para falar aqui do vocabulário, Xingombela é uma dança típica lá em Moçambique, e machamba é terra, né? A terra que nos dá o pão, tá? Terra no sentido agrário mesmo. E aí, bom, eu quero dizer que eu senti falta dos nossos cantantes cantarem alguma coisa para que não nos tirem a música, né? Mas eu acho que eles não prepararam nada, que eu não fiquei sabendo, olha lá. Porque a gente tinha que ter, ok, né? Um violão, né? Mas é isso, gente. Vamos, através da música, também nos encontrar, né? Que é uma arte linda e que nos fortalece. Tá bom? Obrigada. Alguém vai fazer um fechamento? Vamos agradecer todo mundo. Então, a Manuela pode dizer suas palavras finais, porque a gente não tem nem como se despedir dos alunos, que a gente sempre vai reencontrá-los, né? Então, eu acho que a despedida mais uma vez reforçando, Manu, foi um prazer a sua contribuição. Como sempre, também reforço o que Flora falou, você é uma companheira de vida importante, necessária, e como diria Scarlett da Indomada, né? Poderosa, vitaminada e nutritiva. É porque eu estou assistindo essa novela. Então, eu deixo aí os momentos finais para vocês se despedir e a gente fazer esse fechamento, né? Então, não, só gostaria de, mais uma vez, agradecer o convite. Eu acho que é sempre uma honra e uma satisfação poder falar dessas questões. Eu acredito que toda data, né, de luta, ela não é simplesmente naquela data, né? O dia 8 de março é todo dia, o dia 20 de novembro é todo dia, e eu acho que quem acredita e luta por essas causas e por um mundo mais justo, faz dessas questões a sua vida, né? Então, em vez de me reconheço aqui em companheiros de luta e de trabalho que fazem da sua jornada, da sua trajetória, a busca de um mundo justo, não é nem mais justo, né? Porque se a gente diz mais justo, ainda permanece com alguns injustos, né? Então, um mundo justo, igual para todos e todas, né? Onde cada um possa ser o que quiser ser, sem ser apontado, sem ser tolhido, sem ser apedrejado, que tenha direito à vida. Então, que esse espaço aqui, ele fique aí gravado, né? Mas que no nosso dia a dia a gente possa expandir cada vez mais.
Professores youtubers agora. Então, com isso, finalizamos a nossa transmissão. E aguardamos você, aluna, você, aluno, na atividade interdisciplinar que nos próximos dias nós estaremos disponibilizando como atividade avaliativa. Beijo no coração de todas e todos. Laís, fechar a gravação.